Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Estamos aqui de novo, hoje 2 de agosto. Agosto, pessoal. Uma sexta-feira. Dia frio, né? Céu limpo aí, com poucas nuvens, aí uns 14 graus em São Paulo, capital paulista. Bom, ontem falei da eleição na Venezuela. Achei que o assunto estava encerrado, mas é um assunto que não fecha tão rápido e tão logo, né? Foi uma eleição aí cheia de ameaças, né? Acusações de irregularidades, né? O Conselho Nacional Eleitoral, lá o CNE, que é o nosso TSE aqui no Brasil, né? Proclamou a vitória de Nicolás Maduro após a apuração de 80% dos votos, com 51% dos votos para o Maduro, né? Lula e outros líderes aí aceitam o resultado, mas pedem a divulgação das atas eleitorais. Vou falar sobre isso daí. Que são os registros da votação, né? Veja, mídia, setores do governo dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália, Argentina, Chile, Uruguai, né, insistem que não houve transparência no pleito e não reconhecem a vitória de Maduro. Para dirimir as dúvidas, basta divulgar as atas. Portanto, vamos aguardar a divulgação das atas e já se pode esperar a gritaria. Se as atas comprovarem a vitória de Maduro, dirão que as atas estão fraudadas e blá 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 blá. Muito bem, eu vou falar do que eu sei a respeito, uma vez que é obrigação minha falar a verdade, por mais estranha ou dolorosa que ela pareça. Veja, eu fui mesário inclusive aqui perto mesmo da minha casa, ali, né, nas últimas eleições aí, entre o Lula e o Bolsonaro, né? Foi pau a pau, né? Eu atesto que foi pau a pau, não só na minha sala, na minha sessão, mas em todas as sessões, né, da escola inteira, né? Porque ali você anda, você conversa com os outros mesários, como é que tá a sua zerésima? E o que é a zerésima? O sistema aqui é tirar a zerésima, né? Que é o que se chama de ata, lá na Venezuela, né? A zerésima é a relação. É que nem você faz uma compra no supermercado, tá lá, o cara te dá a tua notinha lá, com os preços e tudo. A zerésima é isso daí, é o que aconteceu lá naquela urna naquele dia, né? Você tira no início e no final. Na Venezuela é a mesma coisa, né? Apenas que na Venezuela você vota no partido, né? Você não vota no candidato, né? E você também tem uma cédula, né? Você se inscreve lá na cédula, né? E você deposita a cédula na urna, numa urna, né? Aí quando vai fazer o escrutínio da ata lá no TSE deles, ele faz 54% das urnas, né, de várias províncias do país. Não precisa fazer em 100% das urnas, né? Porque é a lei eleitoral deles. Você faz em 54% das urnas e, portanto, você já tem o resultado da eleição. Mas parece que lá eles já fizeram em 80%. Provavelmente vão fazer em 100%, vai dar o mesmo resultado, né? E tem que bater o conteúdo da ata com o conteúdo depositado na urna. Então, esse sistema aí é ainda melhor do que o brasileiro, né? Agora, essa choradeira aí por causa da ata, né? Agora vamos botar os pingos nos is aqui. É porque essa Corina aí e esse Gonzales, eles fecharam um acordo lá nos Estados Unidos para vender o petróleo abaixo do preço, fazer dumping. Completos vigaristas. Veja, essa é a real. Eu não sou para Maduro, eu não estou nem aí com Maduro, não tenho nada a ver com Maduro, só que a Venezuela é um país que vive da venda do petróleo. Tudo gira em torno do petróleo na Venezuela. Se o preço do petróleo cai, o país vai à bancarrota, vai falir, e é isso que aconteceu. Só que o indivíduo aí, o Maduro, ele segura o preço. Você pode não gostar do Maduro, pode achar que ele é o rei da maldade, que ele é o lado negro e não sei o quê. Só que ele segura o preço do petróleo do país dele, né? Então a CIA tenta acabar com o indivíduo faz anos, que eles tentam acabar com a vida dele. E aí esses vigaristas aí, Corina, Gonzalez, recebem para fazer dumping, ou seja, para vender o petróleo mais barato para o tio Sam, é isso. Esses dois aí, Corina e Gonzalez, não saem lá da Casa Branca, eles vivem lá. Tem um monte de foto aí. Eles já estão comprados. Igualzinho a história do Guaidó, mesma porcaria, né? Estão melando o jogo com essa história de ata, é tudo conversa mole, né? Ora, o Maduro ganhou, é isso. O brasileiro não entende que
povão, gente que vive na periferia e nos rincões profundos, que vive na Rua da Amargura, né? Que vive com a enxada na mão, né? Vota tudo na esquerda. É assim, pessoal, em qualquer lugar do mundo, eles votam no nome que eles conhecem, né? Quem vota em liberal é almofadinha, é gente da cidade grande, é eleitor aí que fica no joguinho aí, sabe? Que vive da internet. Essa é a realidade, né? Eu sou obrigado a falar a verdade aqui para os meus seguidores. Então é isso daí. Agora, se ele vai ficar ou não vai ficar, eu não sei. Mas a realidade é essa, né? Então, é isso aí, pessoal. Veja, então, bom, hoje eu vou falar um assunto aqui muito interessante aí, que eu não sei se vocês já ouviram falar nisso daí, mas já ouviram falar em Elder e Sister? É o meu nome, né? Elder e Sister. Elder, Sister, né? É o mais velho e a irmã, né? É o Mormon. O mormonismo é uma religião, aí uma seita, né? Acho que se falar seita, eles não vão gostar, né? Veja, o mormonismo é a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, né? Tem sido um objeto de controvérsia aí ao longo de sua história. Bom, muitas ditas religiões, né, foram criadas na Europa e nos Estados Unidos. Inclusive a Igreja Católica foi criada na Europa, né? O protestantismo, os batistas, os pentecostais, igreja metodista, é tudo coisa geralmente de americano, né? As protestantes, aí tem milhares, né? Veja, então tem assim várias controvérsias dentro do mormonismo, né? Veja, algumas. Eu já vou chegar no assunto, mas vou dar um preâmbulo aqui dessa religião. Veja, a poligamia, você pode ter várias esposas, né? Quer dizer, depende da religião, né? No catolicismo não pode, no cristianismo não pode, você só pode ter uma esposa, né? A poligamia era permitida no começo do mormonismo, né? Depois foi proibida, né? Quer dizer, é uma igreja que foi fundada lá em 1830, né? E depois, já no final do século XIX, foi proibida a poligamia, gerando várias tensões dentro da igreja, né? Porque vários dos pastores lá do mormonismo tinham várias esposas, né? Bom, aí o sacerdócio, os sacerdotes dessa igreja, era proibido que fossem pessoas negras, né? Daí, a partir de 1978, a religião mórmon disse que foi um erro e passou a admitir negros também como sacerdotes, né? Depois, a doutrina mórmon diz que Deus foi um homem. Originalmente ele foi um homem. Ele evoluiu, né? Cresceu, ele se desenvolveu e se tornou um Deus, né? Ó, bom, né? E que os seres humanos, qualquer ser humano, claro, desde que ele seja mórmon, né? Ele pode também se tornar um Deus e ter um planeta, né? Bom, e assim, né? O livro de Mormon, ele é um livro muito questionado, né? Os críticos argumentam que não há evidências arqueológicas ou históricas que corroborem as narrativas presentes neste livro, né? Eles afirmam aí, os críticos, que foi tudo inventado, que tudo não passa de uma ficção, né? O indivíduo estava assim, desvairado e criou aquilo lá, né? Bom, a visão mórmon de Deus é que é como se fosse uma família, né? Que é o indivíduo que vai virar Deus. Por exemplo, ele se torna o Pai Celestial, né? O Jesus Cristo são os filhos, né? Que são seres físicos, né? É diferente das crenças tradicionais, que fala que Deus é espiritual, né? Não, no mormonismo não, Deus é um homem, é uma pessoa, né? Bom, as táticas aí de proselitismo, né, no que diz respeito a como eles abordam os jovens, as crianças, né, tem sido alvo de muitas críticas, né? Tem muitas acusações aí de coação, de manipulação. Bom, isso posto, vamos abordar aqui um aspecto importante do mormonismo dentro da geopolítica e dentro da política especificamente americana, e que é uma coisa que está presente lá no Deep State americano. Veja, se você procurar aí na internet, você vai verificar que se fala muito que o Mitt Romney é um mormon, né? Ele é um ex-candidato a presidente dos Estados Unidos, mormon. Aliás, outros presidentes dos Estados Unidos também eram simpáticos à religião mormon, né? Por exemplo, o Lyndon Johnson, o Ronald Reagan, né? O Mitt Romney, ele foi candidato aí pelo Partido Republicano no ano de 2012, portanto faz pouco tempo. Ele desempenha um papel oculto aí nas atuais eleições presidenciais dos Estados Unidos, né? O Mitt Romney tenta convencer os latinos, que somos nós, né? Só que lá dentro dos Estados Unidos, por exemplo, os mexicanos, os hispânicos, né? A votarem nos democratas, né? Bom, em 2016, o Trump venceu as eleições
em grande parte graças ao voto latino, né? Então, a coisa já está ficando confusa, né? Bom, então hoje o ex-presidente aí, candidato a presidente Mitt Romney, está jogando para os democratas, né? E o Deep State, lá, os banqueiros, né, financistas, né, os que advogam por um mundo neoliberal. Bom, vamos tentar lançar uma luz nisso daí. Veja, então vamos lá. O Romney tem ligações com a igreja Mormon. Os seguidores do livro de Mormon acreditam que os antigos profetas viveram no continente americano, isso há milhares de anos antes de Jesus Cristo. O mormonismo é uma das seitas que mais crescem no mundo, se espalhou como um fogo, né? Apesar que tem uma história, vamos dizer, triste aí na história do mormonismo, né? Porque assim, teve o massacre de Mountain Meadows, em Utah, se vocês pesquisarem aí, Mountain Meadows, são umas montanhas, né, que tem lá em Utah, mais ou menos na região oeste dos Estados Unidos. Que é um episódio até hoje bem mal explicado, bem obscuro, né? Uma milícia mormon, então, causou um massacre lá de 120 imigrantes de uma caravana, aquelas caravanas que iam para o Velho Oeste, né? Numa viagem que estavam indo para a Califórnia, isso em 1857, né? Bom, desde então, os mormons galgaram muitos setores da inteligência nos Estados Unidos. E o episódio foi meio que colocado debaixo do tapete, né? Bom, uma das principais razões pelas quais o Mitt Romney tenta influenciar os latinos a favor do candidato democrata, aí no caso da Kamala, né, é uma religião americana aí que mantém uma agenda secreta. Olha só, essa religião ela compete com uma outra religião americana, que é a cientologia, que inclusive tem aqui em São Paulo, né? Que tem origens ainda mais estranhas. Talvez eu fale sobre a cientologia num outro vídeo. Veja, tanto o mormonismo como a cientologia utilizam rituais secretos, né? Invocam espíritos ancestrais, possuem mecanismos de iniciação muito semelhantes, não, muito não, um pouco semelhantes ao da maçonaria, né? Assim, desenvolvem aí símbolos arcanos, né, da magia ritual, e por aí vai. Para você ver que tudo nos Estados Unidos gira em torno de seitas e sociedades secretas, né? Não só nos Estados Unidos, né? No Brasil também. Procure aí o vídeo sobre a bucha, né, do nosso canal aqui, que é um dos que mais tem visualização, né? Bom, vamos lá, vamos entender melhor essa questão. O mormonismo afirma que, no princípio, tinha 3 deuses. Quer dizer, antes de existir qualquer coisa, tinha 3 deuses. E cada mormon deverá se tornar um deus que ele vai ter o seu próprio planeta, né? Você é dono do planeta. O mormonismo diz que é muito importante batizar a pessoa que já morreu, os mortos. Eles usam amuletos, talismãs, espadas, pentáculo, alfabetos desconhecidos. Veja, essa seita aí foi criada pelo Joseph Smith, que é o profeta mormon, isso por volta de 1830. Então, assim, ele fez uma mistura aí, um indivíduo alucinado, né? Onde se somaram ritos pagãos europeus, a arqueologia do Velho Oeste americano, que ele disse que descobriu, né? Velhas histórias bíblicas do Velho Testamento, magia egípcia, rituais maçônicos, e o Joseph Smith lançou assim a sua visão única sobre todas essas coisas, fazendo uma síntese, né, norte-americana, né? Bom, as crenças mormons, então, são baseadas em magia, em misticismo, em esoterismo, né? Com X, né? Tem esoterismo com S e esoterismo com X. Não são parte corrente do cristianismo, né? A começar do fato de que acredita em 3 deuses que estavam no comando da criação, né? Um bom mormon deve contribuir para a sua igreja com uma quantia de dinheiro a cada ano. Deve respeitar os preceitos do mormonismo e, no seu devido tempo, ele também vai se tornar como Deus, ele se tornará divino, poderá ter seu próprio planeta, deve ficar casado para sempre, né? Isso daí é chamado de alcançar o teto eterno, né? O teto é uma ordenança, é um ritual aí realizado nos templos mormons por uma autoridade de selamento, o indivíduo vai ser selado. O propósito desta ordenança e deste ritual, desta iniciação, é selar os relacionamentos familiares. Eles defendem muito a família, né? Tornar possível a existência aí de relacionamento familiar por toda a eternidade, né? E em 2011 houve um escândalo lá nos Estados Unidos, né? Porque os mormons foram chamados, veja só a influência que eles têm
na política. Eles foram chamados para batizar as almas dos judeus mortos no Holocausto. Isso já revela o tipo de função e de influência política que os Mormons detêm atualmente. Eles são influentes na política americana. Não é a primeira vez, então, que eles entram para a política. Na verdade, vários Mormons, como eu disse, já concorreram aí, ou que não era diretamente Mormon, mas era simpatizante, ou já passou por lá, né? Já entraram para a política, né? O próprio Joseph Smith, que é o fundador do mormonismo, concorreu à eleição presidencial em 1844. Né? Então, os mormons são muito ativos, né? Especialmente em favor da chamada política de direita ou conservadora. Eles são fortemente anticomunistas. Né? Muitos membros do FBI, por exemplo, são mormons. É comum os mormons, os próprios mormons, nas comunidades mormons, né, contratarem ex-agentes do FBI para suas fileiras, né, para segurança, para proteção pessoal. Por exemplo, lá em Salt Lake City, por exemplo, que é o epicentro do mormonismo nos Estados Unidos, eles mandam em tudo por lá. Né? Eles têm um comitê de segurança, né, cuja equipe vem das próprias agências de inteligência e de espionagem dos Estados Unidos. Estão envolvidos com inteligência. São pessoas assim diferenciadas, né? Não bebem, não fumam, não tomam café, não tomam chá, têm que levar uma vida irrepreensível se quiserem ter o seu próprio planeta, né? Se quiserem ter uma chance após a morte. Existe uma cerimônia aí de iniciação maçônica, né, que é chamada cerimônia de doação do templo. Então todo mórmon passa por essa cerimônia, pelo menos uma vez, ou mesmo várias vezes, né? É uma iniciação, né? E você não pode falar sobre o que você recebeu lá durante a iniciação. Todo mórmon é membro de uma sociedade secreta, né? Veja, isso não tem uma relação direta com o cristianismo, né? O cristianismo não faz nada em segredo, né? Mas o que interessa aqui é desvendar, veja, agora chegamos no ponto, qual é a relação entre a CIA, certo? A central de inteligência principal dos Estados Unidos, porque tem mais de uma, a CIA é mais importante, e os Mormons. E de que forma essa relação afeta a política externa dos Estados Unidos? Veja, a relação dos Mormons e as agências de inteligência americanas são estreitas, né? Remonta às décadas de 1940, 1950, quando havia uma associação muito próxima entre a inteligência de espionagem, de contra-informação, de contra-inteligência, e a Igreja Mórmon, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E também eles têm uma ligação aí com o Pentágono, né, com a alta cúpula militar que comanda o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Há uma aliança entre os militares mais conservadores e os chamados industrialistas do setor armamentista, esses mesmos que promovem guerras dos Estados Unidos em outros países. Né? Veja só, bom, eu entrei um pouquinho na pesquisa aqui, olha, uma das principais empresas de relações públicas dos Estados Unidos foi uma empresa patrocinada pelo polêmico e excêntrico bilionário Howard Hughes. Procure até, tem filmes sobre a vida dele, né? O Howard Hughes, que era um dos homens mais ricos do mundo, né? E essa empresa aí, muito ligada ao bilionário Howard Hughes, era administrada pelos Mormons, se chamava Robert Mullen Company. Foi uma fachada, essa empresa de relações públicas foi uma fachada para a criação da própria CIA na década de 50. Ou então ela teve uma ligação com a CIA, né? Muitos dos personagens que faziam parte dessa empresa aí, da Robert Mullen Company, que era mais ou menos uma empresa de vigilância, né, e de relações internacionais, trabalharam também na CIA, ou foram trabalhar na CIA, né? E também estiveram diretamente envolvidos no caso Watergate, né? No caso lá que derrubou Richard Nixon. Um dos papéis centrais dessa empresa aí, da Robert Mullen Company, era desviar a atenção da mídia em relação à CIA, a fim de poder perpetrar operações secretas. Né? Então ela desviava a opinião pública da própria CIA, porque era uma empresa de relações públicas. Que eles fazem isso, eles fazem justamente assessoria de imprensa, né, para tentar desviar a opinião pública. Então nós temos um grupo de poder que congrega elementos do Partido Democrata e também elementos do Partido Republicano, e também dentro do FBI, e também dentro da CIA, e outras agências de inteligência aí do Deep State, elementos estes que nutrem um ódio visceral ao Donald Trump.
E não é porque o Trump é bom ou ruim, mas é porque o Trump ele é a cara aí de um projeto nacionalista, industrialista alternativo, né? Ele representa aí um outro lado, né? Um lado que, digamos, é visto de uma maneira hostil pelo sistema bancário aí neoliberal e internacional de Wall Street. Veja, o líder da igreja Mormon, ele disse há 2 séculos que você não pode ser um democrata e um Mormon ao mesmo tempo. As duas ideias não podem andar juntas. Ou seja, em sua mente, que a mente dessas religiões, dessas seitas, é totalmente maniqueísta, né? O mundo é dividido entre o bem e o mal, né? O mundo é dividido em partido democrata, que é do mal, e o partido republicano, que é do bem. Mas veja, o Donald Trump não é do partido republicano, sim, mas só até a chegada do Trump, né? Até a chegada do Trump. Então, veja só, por exemplo, o Daniel Stullen, ele falou sobre isso recentemente, que é um dos nossas fontes aqui. Ele falou que houve acordos, contatos entre o Partido Democrata dos Estados Unidos e o Mitt Romney. Só que o Romney, ele está fora aqui da conversa, ninguém está falando sobre ele. Não há menção a ele na grande mídia. Veja, um dos críticos mais ferozes do Donald Trump, nem aparece o nome dele no circo eleitoral aí. Mas vamos entender então. O Donald Trump não representa o Partido Republicano como um todo, mas sim uma pequena parte, uma pequena fatia dentro da elite do Partido Republicano. Então vamos perguntar aí, se o Romney aí, quando ele concorreu ao cargo, isso é parte aí de uma infiltração mormon, de uma infiltração republicana, né? Mas o que está por trás do Donald Trump? Veja, toda a política norte-americana é repleta de maçons, de mormons, de rituais, de magia, de liturgias secretas, de iniciações, de sociedades que estão lá dentro das universidades, como é o caso da Skull and Bones, lá em Yale. São as pessoas que governam os Estados Unidos. Veja, então uma seita apocalíptica americana, né? Que deu aí aos Estados Unidos, ou pelo menos influenciou James Garfield, Lyndon Johnson, Ronald Reagan. É por isso que o Ronald Reagan está tão confortável, agora vamos ao ponto, ó, com a ideia de um fim apocalíptico para o mundo, né? Pô, vocês viram para onde foi a conversa? Por que eles falam tanto em Terceira Guerra Mundial, em escalar a guerra da Ucrânia, em escalar a guerra de Israel em Gaza? Veja, o George Bush, né, que era republicano, ele se agarrou a crenças apocalípticas. Foi o homem lá do 11 de setembro, hein? O mesmo vale para os mormons. Os mormons vivem a mente deles vive no apocalipse, né, num maniqueísmo total. Eles acreditam que a segunda vinda de Cristo é algo que está iminente, prestes a acontecer, e que os eventos mundiais apontam para o colapso da civilização, né? Imagine nas igrejas americanas, esse assunto fervilha, aqui também nas pentecostais, também nas igrejas aqui brasileiras, evangélicas, não se fala em outra coisa, a não ser no fim do mundo, né? Na separação entre os justos e os malignos, né? Agora vejam, quando o Mitt Romney era candidato republicano para a Casa Branca, ele queria uma guerra nuclear contra a Rússia. O cara pregava isso daí. Veja, e ele era secretário de Estado. Veja, e ele acredita piamente no Apocalipse. Não é conspiração. Essas pessoas são treinadas em magia cerimonial. Eles estudam cabala. Muitos deles frequentam até a igreja do Anton LaVey, né? A igreja de Satanás. Não tô exagerando, pessoal. É assim. Veja, vamos falar sobre poder. Veja, poder não é algo teórico, não é algo abstrato. Veja, poder é algo visceral. Por exemplo, eu falei lá no começo do vídeo sobre o petróleo da Venezuela. Isso é poder. O preço do petróleo é poder. Os caras ficam loucos com isso, né? As pessoas são atraídas pelo poder por si mesmo. Veja, o poder é algo reverenciado há milênios, há milênios. As relações, veja, tem muita coisa de magia ritual, magia sexual, Tantra. Nos Estados Unidos tem a igreja do Tantra, né, do Tantra Yoga, né? Veja, as relações entre poder e sexualidade, né, foi algo que obcecou o Sigmund Freud, né? Muitos caras ficaram loucos, né, com isso daí, né?
Veja, a criação do universo, na visão de muitas seitas, né, é que o universo foi criado a partir de um ato sexual cósmico, um ato de poder, né? Então, assim, quando o indivíduo galga uma posição de poder, por exemplo, os mormons, eles fazem voto de castidade, né? Eles têm uma disciplina férrea, né? Ele tem que sublimar a energia sexual para a atividade política, né? Para a atividade sacerdotal, né? Então você chega a uma posição de poder, o indivíduo chega a uma posição de poder, seja por disciplina, ou porque ele nasceu numa família de político, ou por sorte, ou porque alguém gostou dele, investiu dinheiro nele. Veja, ele adquire um gosto pelo poder, né? Ele começa a entender, né, como é que o poder opera ou não opera, como é que o poder funciona e como é que não funciona. Ele começa a entender como é que ele pode influenciar a sociedade. Isso pode se tornar algo irresistível, insaciável. É como uma droga, né? E veja, pessoal, não é só pelo dinheiro, hein? As pessoas que têm poder, elas ganham, obtêm o dinheiro facilmente, elas estão acima do dinheiro. Veja, o indivíduo não precisa focar em dinheiro, ele pede para o banqueiro e o banqueiro dá dinheiro para ele. Estão entendendo como é que funciona, pessoal? Bom, então esse assunto assim eu acho que é bastante interessante, né? E quis trazer para o canal. Veja, agora eu vou falar um pouquinho também aqui já na parte final do nosso vídeo sobre os espetáculos escabrosos lá na 33ª, olha o 33 aí, hein, o grau 33, né? Nas Olimpíadas em Paris. Veja, as Olimpíadas é um rito pagão grego, né? Na antiga Grécia, né, os atletas eles se apresentavam lá nos esportes olímpicos, né, que naquela época era corrida, salto em distância, né, eram lançamento do martelo, não é isso? Nus, completamente nus, né? Veja, agora nós temos aí a Olimpíada de número 33, né? 100 anos após a última Olimpíada, que foi feita lá em Paris, no mesmo lugar, né? Veja, e a abertura woke lá, né, promoveu o que foi considerado uma paródia transexual, desrespeitosa e desprezível da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, grande gênio italiano, né? Depois os organizadores pediram desculpas e disseram que não, que a paródia não era sobre a Santa Ceia, que é um dos murais, uma das obras mais fantásticas que existe na história da arte mundial, né? Eles disseram que era uma paródia sobre Apolo e Dionísio, né? Veja, porque se tem Apolo é uma coisa, Dionísio é outra. Dionísio é o deus do teatro, o indivíduo que está sempre bebendo vinho e celebrando, e está sempre no palco, se exibindo, né? Veja, então a drag queen lá no meio da mesa da Santa Ceia era uma homenagem ao Dionísio, né, o deus dos atores, né? E daí a drag queen começou a sofrer perseguição nas redes, né? Bom, e ninguém se convenceu muito de que não era a Santa Ceia, né? Nem ficou assim, enfim, com a explicação também. Ninguém se convenceu muito que não era Santa Ceia. Veja, coisas estranhas acontecem em Paris, né? O horário dos trens ficou caótico. Houve assalto a atletas. Parece que o Zico, né, o famoso jogador brasileiro, eu vi o Zico jogar, foi roubado em 3 milhões de reais. Né? Quer dizer, como é que o cara consegue levar 3 milhões de reais numa bolsa, né? Talvez seja um Rolex de ouro, né? Teve um blackout na energia elétrica, né? Fezes foram jogadas no Rio Sena, no famoso Rio Sena, sabotaram cabos de fibra ótica. Aí você falou, é um ataque da esquerda, né? Coisas desse tipo. Veja, esses problemas aí mostram que as coisas não vão exatamente bem lá no palácio do Macron. A sociedade francesa está um tanto dividida, né? E isso não deixa de ser um retrato da Europa. Bom, eu não tenho acompanhado muito as Olimpíadas, eu vi um pouquinho do skate, porque o Brasil é mais ou menos forte no skate, vi alguma coisa do vôlei de praia, vôlei de areia, né? Às vezes lá na Praia Grande eu vou assistir, minha filha joga beach tênis, né? E eu sou o tiete da minha filha, eu sou da torcida, né? Bom, mas enfim, o Brasil é bom também no surf, né? Então, eu não sei dizer se ganhamos medalhas ou se não ganhamos medalhas. Eu espero que a gente possa ganhar uma medalhinha lá com a cara do Macron, não sei, não, estou brincando, né? Bom, pessoal, é isso. Ficamos aqui o vídeo com
30 minutos. Comecei falando aí das atas venezuelanas, né? E depois abordei a questão do mormonismo, do Mitt Romney e da sociedade secreta, da influência de sociedades secretas na política dos Estados Unidos e como que o apocalipse é uma coisa que não sai da cabeça dos americanos, sejam eles democratas, sejam eles republicanos. Pouco falei sobre Israel hoje, que é uma coisa assim realmente triste que está acontecendo lá, né? Enfim, continua acontecendo aquela escalação lá, aquela coisa messiânica da Great Israel, né? Da Israel Grande. Enfim, a coisa vai melando lá também para o lado do Irã, né? E agora se fala que o Irã tem que dar uma resposta contundente, e vamos ver como é que fica. Vou abordar esse assunto talvez no vídeo de amanhã. Para o vídeo de hoje, vou pedir o seu like, nós que fazemos, produzimos conteúdo, dependemos disso, do seu like. Porque se você não der um like, o vídeo não vai se propagar, se veicular aí na rede. Outra coisa, verifique se você está seguindo o canal, se você é seguidor, porque às vezes você é desseguido, né? O YouTube dessegue você, você tem que se tornar seguidor de novo. Ajudar o canal é se tornar membro do canal, que acho que é R$3 por mês, ou fazer um super sticker aí. Se você quiser ajudar diretamente o canal, é só fazer um Pix aí de R$1, R$2, qualquer quantia, pessoal. Então, muito bem, aqui nosso canal aqui, Luz no Fim do Túnel, não estou colocando lá no Spotify, porque não sei porque não estava entrando mais na forma de áudio, vou tentar colocar também esse daqui lá. E mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Agradeço a presença de todos aí, melhores descrições aí na descrição do vídeo. Prestigie o nosso canal. Vamos em frente, pessoal. Façam seus comentários. Replique aí nas suas redes, Instagram, Telegram. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus.